Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Uma das questões que nós observamos nas manifestações de domingo em favor do presidente Jair Bolsonaro é que os bolsonaristas vivem uma espécie de histeria e loucura coletiva. E isso pode ser demonstrado não somente pelo teor das manifestações, como até mesmo pelo aspecto simbólico delas. Vejam, por exemplo, que Bolsonaro e seus asseclas adoram explorar as questões do sagrado. Você vê a imagem de Jesus Cristo, você vê a Bíblia, enfim. E isso com misturas e saladas com a bandeira de Israel e dos Estados Unidos. Aí eu pergunto para vocês uma coisa: o que tem a ver uma manifestação política que mescla as tendências mais estapafúrdias que demandam não somente o fechamento do Congresso, o fechamento do STF e tudo, e a bandeira de Israel e dos Estados Unidos? E isso também com a questão simbólica da religião cristã e até mesmo da religião católica, já que o que nós observamos ali é a vulgarização, é a transformação do símbolo cristão como algo supérfluo, como algo que pode ser instrumentalizado politicamente e até mesmo descartado. E é mais impressionante que, quando se observa uma manifestação no Brasil com a bandeira dos Estados Unidos e Israel, a pergunta que não quer calar é: o que tem a ver esses países com relação aos nossos problemas e às nossas crises? Inclusive, é paradoxal que Bolsonaro exalte, por exemplo, um país que é judeu e que rejeita o cristianismo de antemão, e uma outra nação, os Estados Unidos, que rejeitam, por exemplo, a tradição católica, mesmo que haja católicos envolvidos com essa histeria, se respaldando da simbologia da nossa fé católica para fazer politicagem e banalizar a estética do cristianismo. Então, nós percebemos ali inúmeras simbologias que são frontalmente antagônicas entre si, contraditórias. E isso revela realmente a loucura desse governo. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, já fez inúmeras críticas ao governo Bolsonaro no que diz respeito ao não controle da pandemia de coronavírus. Muito pelo contrário, o mundo inteiro está vendo o Brasil com maus olhos. E mais além, o Estado de Israel fez tudo aquilo que Bolsonaro está se recusando a fazer, ou seja, a quarentena, a restrição da liberdade de vir por conta da peste, etc. Então aqui nós observamos a loucura coletiva de um grupo de pessoas que já perdeu o senso da realidade e um presidente da República que quer levar o país ao caos muito pior do que já estamos passando, porque já temos o problema sanitário, temos o problema econômico e agora Bolsonaro deliberadamente criou um problema político que até então não existia, com pessoas ensandecidas querendo fazer agitações revolucionárias e inclusive querendo subverter as instituições democráticas. Essa que é a grande realidade. Mas a pergunta que não quer calar é: por que uma bandeira de Israel e uma bandeira dos Estados Unidos? Por quê? Ao que parece, tudo aquilo que representa de brasilidade, por assim dizer, a começar pelo verde e amarelo, é fake. Todos aqueles elementos simbólicos da religião que falam do cristianismo, ou seja, a imagem de Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada sendo segurada por alguns evangélicos, ou uma cruz segurada por alguns católicos, tudo aquilo parece kitsch, parece forçado. Por quê? Porque o discurso destoa das ações do próprio presidente da República, como também destoa dos seus próprios correligionários, que não estão preocupados, por exemplo, com vidas reais, com pessoas que estão sofrendo agora, neste momento, vítimas da epidemia, ou da pandemia, no caso. Então, o Bolsonaro transformou a religiosidade numa farsa. Fala-se muito de Deus, mas não se fala de fraternidade, não se fala de solidariedade, não se fala de caridade, não se fala nem mesmo de fé. A fé, na verdade, é um ornamento sentimental para uma ideologia.
A fé só tem razão de ser dentro da ideologia. Aí nós observamos esses vlogueirozinhos metidos a católicos de ocasião, afirmando que a igreja perdeu a fé porque não quer aglomerações. Claro, vocês querem aglomerações para quebrar a quarentena, não porque realmente vocês querem os sacramentos, não porque vocês querem realmente a missa, mas porque não seguem a linha política e ideológica do governo Bolsonaro. É só isso. Na verdade, nós observamos uma prostituição simbólica da fé religiosa, e em particular do catolicismo. Essa que é a grande verdade. E essas manifestações mostram não somente o sinal de um despreparo de um governo que em 1 ano e meio não conseguiu articular com os poderes da República, e mais além, vejam esses lunáticos bolsonaristas que pedem o impeachment do STF ou o fechamento do Congresso Nacional. E, no entanto, o governo federal boicotou qualquer tipo de possibilidade da chamada CPI da Lava Toga. Ou seja, o governo boicota qualquer ação contra o STF e depois faz com que seus correligionários exijam aquilo que o governo recusou a fazer, a título de propaganda. O mesmo se pode falar do Congresso Nacional. O mesmo governo que hoje prega fechamento do Congresso, hostilidade a Rodrigo Maia, ao Alcolumbre, está fazendo por baixo dos panos acordões aí para dar cargos para os maiores corruptos do Centrão. E assim vai. Nós estamos observando o declínio do governo Bolsonaro. E muita gente pergunta para mim, e essa questão de que o Exército apoia o governo Bolsonaro? Veja uma coisa, por que Bolsonaro quer demitir o general Pujol? Porque ele não sente segurança no Exército. O Exército não apoia o governo Bolsonaro. Existem alguns generais que trabalham dentro da estrutura burocrática do governo Bolsonaro, mas o Exército, acredito eu, não vai apoiar nenhuma aventura do governo Bolsonaro. Nós estamos vendo uma situação muito similar a Dilma Rousseff, quando a própria presidente da República, na época do impeachment, cogitou a possibilidade de um estado de sítio. Situação que foi recusada pelo general Vilas Boas, que depois foi chamado de comunista, filho da puta, etc., por esses bolsolavistas da vida. Então, eu posso dizer o seguinte: as estruturas de poder da República Brasileira estão saturadas de Jair Bolsonaro. Essa que é a grande verdade. O grande problema é retirá-lo do poder por conta de um processo de impeachment, justamente porque se nós temos o desgaste político do impeachment, no caso da Dilma Rousseff, que foi extremamente doloroso, que dirá agora numa situação de crise econômica e numa situação de pandemia. E ao que parece, Jair Bolsonaro está querendo levar a situação limite nas coisas. Ele não está se dando conta da gravidade do problema, ou pelo menos, se existe essa percepção da gravidade, ele quer simplesmente levar a situação de um colapso mesmo do país. Por quê? Porque quando se divide, se impera, né? Então ele está apostando praticamente todas as suas fichas numa situação calamitosa para justamente exigir mais poder. Só que o problema é que ele não tem domínio nenhum sobre nenhuma estrutura da República. A maioria dos governadores não apoia, o Congresso não apoia, o STF nem se fala, e mesmo o Exército Brasileiro não apoiará nenhuma aventura do governo Bolsonaro. Eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Muito pelo contrário, eu penso até que o Exército deva estar de saco cheio dele. De saco cheio. E a tendência é que, com toda essa crise, nós estamos vendo que, cedo ou tarde, talvez, o Congresso Nacional, com mais uma situação calamitosa, não tenha outra escolha senão o processo de impeachment do presidente. A não ser que ele seja forçado a renunciar, o que seria uma coisa muito positiva. Então, meus amigos, um grande abraço.